Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter então mais um bate-papo aqui, né? A gente está com as lives e conversando com profissionais aí que podem ajudar, né? Tirar nossas dúvidas, melhorar nosso dia a dia e o nosso dia a dia no trabalho. E hoje, né, o nosso tema é biossegurança para os agentes de limpeza. Mas pensando que nós estamos em tempos de pandemia, né, é um assunto que é pertinente e interessante para todos. Quem vai estar então hoje com a gente é a Marina Tanaka. A Marina, ela é docente do Senac, né? Ela é formada em biologia, tem pós, né, graduação em gestão ambiental, e ela vai esclarecer um pouquinho para a gente, então, algumas dúvidas, dar algumas dicas, né, em como proceder aí, né, em relação à limpeza nos nossos ambientes, né, de trabalho, casa, como nos manter mais seguros aí em relação aos agentes biológicos que a gente convive constantemente, não é isso, Marina? Isso mesmo. Obrigada, Karina. Obrigada pelo convite, primeiro. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre a biossegurança e foi bem o que você falou. Em tempos de pandemia, a biossegurança ela é interessante, é um assunto interessante para todos os públicos, né? Para quem é agente de limpeza, mas também para todos aqueles que têm um mínimo de cuidado também em casa e no trabalho, né? A biossegurança, como a gente sabe, são algumas ações, né, para minimizar os riscos de contaminação dos agentes biológicos, tanto no ambiente quanto, né, para a saúde das pessoas. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho de algumas ações interessantes, né, para o nosso dia a dia e evitar, então, a contaminação. E aí, evitando a contaminação da Covid-19, a gente vai, consequentemente, evitar aí várias outras doenças. Que bom, né? Todo mundo acaba ficando mais saudável também, né? Explica para a gente, né, Marina, como que então, o que é a questão biossegurança, o que são aí os agentes biológicos? Vamos começar esclarecendo isso para a gente depois partir para as dicas mesmo para o dia a dia. Legal. Então, os agentes biológicos são aqueles micro-organismos, né, ou seres vivos que podem transmitir uma doença, né, ou pode ser causar um malefício para a nossa saúde, né? Então, entram aí alguns tipos de bactérias, os vírus, os fungos, né, os protozoários e tudo aquilo que pode, então, transmitir alguma doença. E aí a biossegurança, ela é importante, como eu falei, tomar os devidos cuidados tanto para o ambiente, né, e para os objetos e para os locais onde a gente tem acesso, e para a higiene pessoal também, né? Então, a gente tendo cuidado com o nosso corpo, com a higiene, também a gente consegue evitar aí vários tipos de contaminação. E aí Entendi. tem alguns lugares, né, que eles têm um risco maior, então uma concentração às vezes maior de agentes biológicos, que os cuidados com a biossegurança elas são mais efetivas, e alguns outros que nem não têm tanto contato, né, com os agentes biológicos, mas que hoje em dia a gente vê uma preocupação com a biossegurança, né, que antigamente a gente não via. Então, há um tempo atrás, a biossegurança era muito falada em hospitais, em clínicas, né, em áreas voltadas para a saúde, e nem tanto em escritórios, em casa, no supermercado, né? E hoje em dia a gente já vê, né, essa preocupação dos cuidados com os agentes biológicos também nesses locais. Sim, né? Acho que todo local acaba sendo vulnerável, né, para algum tipo de contaminação. É importante a gente também conhecer e saber, né, nos nossos ambientes, por mais comuns, né, que seja, os tipos de risco que a gente tem. Então, quais seriam as principais medidas aí, tanto para os servidores, né, que trabalham com a limpeza, mas também para os servidores que estão no dia a dia aí nos seus locais de trabalho. Então, quais seriam as principais orientações, Marina?
Primeiro tem a orientação do ambiente, né? Tem que ser um ambiente ventilado. Eu acho que hoje em dia a gente já tem várias informações, né, na internet, na televisão, já tem muita divulgação sobre isso, mas é importante reforçar, né, que o ambiente ventilado ele é super importante para deixar o ar circular, para não ter a concentração, né, dos micro-organismos naquele lugar. A limpeza, ela deve ser mais efetiva também, feita com um pouco mais de cuidado. E aí entra também a parte da desinfecção, né? E é importante a gente falar das diferenças desses dois termos. A limpeza, ela é feita para ser retirada a sujeira, né? E aí, consequentemente, vai ser retirado também alguns micro-organismos. A desinfecção, ela já é mais voltada para eliminar os micro-organismos e nem tanto para sujeira. E aí a gente tem como limpeza água e sabão, que é o mais comum, né? E a desinfecção com os produtos químicos, com álcool 70, com água sanitária, né? Então, a gente utilizar essas duas formas, a limpeza e a desinfecção, para o ambiente de trabalho, vai diminuir bastante os riscos de contágio, principalmente daqueles lugares que tem muito contato com a mão, né? Maçaneta, telefone, cadeiras, né? Aquele ambiente lá para que todo mundo tenha acesso. Para desinfecção, né? É possível diluir a água sanitária, o desinfetante, ou eles têm que serem usados puro? Eles precisam ficar algum tempo agindo no local que ele vai ser aplicado? Como que é o procedimento correto para realmente desinfectar um ambiente ou um local? Depende muito do material que você vai desinfetar, desculpa. O álcool 70, por exemplo, ele é muito para superfície, né? Metal. O plástico ele já vai ficar um pouco ressecado, mas em poucas vezes dá para ser utilizado nas mãos, né? Então o álcool ele funciona esfregando, com fricção. É esse movimento de fricção que vai conseguir eliminar os micro-organismos. Tá? Então não é quantidade e tem Então, que ser realmente o álcool 70. só usar o borrifador do álcool nas coisas. Não dá. Uma coisa que eu vejo muito o pessoal fazendo também, coloca o álcool gel na mão, faz assim e já começa a abanar, né? Isso não faz muito efeito. Eu preciso friccionar mesmo, é esse movimento que vai fazer com que eu consiga eliminar, né, o vírus. Por exemplo, da Covid-19, ele tem ele é encapsulado, né? Ele tem uma capa de lipídios e aí ele só vai ser destruído com a fricção. No caso do álcool 70. Tá? Agora, no caso da água sanitária, que é muito mais para pisos, aquilo que a gente não tem contato muito com a pele, porque ele é uma substância que irrita, né, bastante a pele, sanitários e tudo mais, aí eu preciso deixar agir por um tempo. A diluição que você perguntou depende muito do que está escrito no rótulo, porque as marcas comerciais, elas variam muito a concentração do agente. Né? Então, você precisa ler o rótulo e lá sempre está escrito quando você vai utilizar para limpeza, tem uma diluição, e quando você vai usar para desinfecção, é uma diluição diferente. O tempo de ação também. Tá? A água sanitária, ela precisa ficar em contato com a superfície por no mínimo 10 minutos para ter ação de desinfecção. Mas aí a diluição específica precisa dar uma olhada no rótulo, porque daí está lá a concentração e a forma correta da diluição. Então, se eu colocar, por exemplo, água sanitária pura em um pano úmido e passar e deixar ali secar, cumpre o papel da desinfecção ou não? Ela teria que ser aplicada pura, sem nem o pano. Cumpre o papel da limpeza. Tá? Cumpre o papel da limpeza. A água sanitária pura, ela depende, se você tiver contato com a mão, né? Se você é sempre indicada a utilização de luva, mas aquele lugar que tem uma concentração de pessoas passando, né? Ela não é tão indicada de utilizar pura pelo odor,
né? E pela irritabilidade mesmo que pode causar. Então, depende muito do local onde você vai passar. O ideal seria, por exemplo, no sanitário, você deixar agindo por um tempo, né, 10 minutos, e aí depois vir enxaguando. Claro que num piso, né, num local, não dá para deixar agindo, né, por 10 minutos, mas aí você pode fazer o processo de limpeza também. A diluição de limpeza e passando com pano, com mop, que dá também para ser feita a limpeza com água sanitária. E teria algum produto que seria ideal para ser passados em piso e que cumpriria o papel da desinfecção? A água sanitária, hoje em dia, é um produto que é recomendado pela Anvisa, por ser um produto de fácil acesso, né, barato até, e tem alguns outros que ela está muito mais específico para a área hospitalar. Então, aí a gente vê uma procura muito grande, né? Ainda mais agora nesse tempo. Então, o recomendado mesmo é todos os produtos à base de cloro, que a gente encontra muito no supermercado, que a água sanitária se encaixa nesse quesito. Sim. E em relação, né, ao banheiro, que é um ambiente, né, extremamente aí cheio, né, de, acho que todos os tipos de agentes biológicos que você mencionou, né? Qual é a melhor forma de, então, desinfetar, de limpar esse local? Para fazer a higienização, né, de qualquer local, é sempre recomendado começar do local menos contaminado ou do menos sujo para o mais sujo ou para o mais contaminado, né? Até para você não levar micro-organismos de um lugar para o outro, tá? Então, e sempre de preferência de cima para baixo, para que a gente, por exemplo, não comece do chão e aí no momento que você vai lavar uma parede, lavar o vaso sanitário, aquela água suja também não escorra. Tá? Então, essas são algumas dicas para qualquer tipo de ambiente, não só para o banheiro, né? Mas você sempre pensar que quais locais eles são menos contaminados ou possíveis, né, de serem contaminados, ou os menos sujos, que no caso do banheiro pode entrar a pia, as paredes, espelho, se tiver, né? E aí você vai por partes, né? Vaso sanitário e chão seriam as últimas, os últimos lugares a serem higienizados. Aí, se for uma limpeza, então, da casa ou do escritório, do local de trabalho, então o correto seria limpar os outros cômodos primeiro e depois finalizar no banheiro, vamos dizer assim? Isso, até porque assim, você vai utilizar, provavelmente você vai andar nesses ambientes, né, e colocar a mão, então você também é uma possível fonte, né, que transita aí nos lugares e pode transmitir aí alguns micro-organismos, levar alguns micro-organismos. Então, por esse motivo, é sempre interessante deixar o sanitário por último, né? E dentro do banheiro, o vaso sanitário e o chão deixar por último também. Mas, pensando nessa parte, né, que você falou que o banheiro, né, tem muitos micro-organismos e que realmente tem, a gente costuma ter um cuidado maior com esses locais que a gente acha que tem muitos micro-organismos, né? E outros locais que a gente não tem tanto cuidado assim passa desapercebido, né? Então, alguns objetos em casa, nos escritórios, também a gente às vezes não se preocupa tanto, mas que passa de mão em mão, né? Então, pode ter aí uma possível fonte de contaminação, que é o caso do controle remoto, né? De ar-condicionado, de TV, as maçanetas de porta, corrimão de escadas, né? Então, todos esses lugares que eles podem ser utilizados por muitas pessoas, ele é uma possível fonte de contaminação e às vezes a gente toma muito mais cuidado com o banheiro, né? E esquece desses outros objetos. Faz bastante sentido, né? Porque o controle remoto, eu acho que é difícil das pessoas lembrarem de limpar. Né? Eu limpo bastante, mas meu caso é a parte, eu também tenho um bebê, então minha rotina de limpeza começou antes da pandemia, assim, de ficar mais criteriosa, de cuidar,
né, de celular, controle remoto, então já está com o hábito de sempre higienizar por conta disso, né? Por conta do bebê, mas é uma preocupação que eu percebo que as pessoas não têm. E no local de trabalho, o ar-condicionado, né? Muitas vezes até a caneta, né, que fica ali no balcão, que uma hora vem um, pega e assina o documento, dali a pouco chega outra pessoa, pega, assina o documento, né? E uma coisa tão simples, né, que a gente não visualiza o perigo, pode ser então um local contaminado e que vai passando, né? O teclado e mouse também de computador, se o computador for utilizado por muitas pessoas, também deve ser higienizado de forma correta, né? Mesmo se for de uma pessoa só, tomar o cuidado também de não levar alimentos e bebidas, né, para o posto de trabalho, para que você não fique, né, manuseando e colocando a mão na boca também, e aí se contaminando, né, com os possíveis agentes que estão ali. E as pessoas que estão trabalhando, então, diretamente com a limpeza, Marina, então, quais os principais cuidados que elas devem ter com elas? Quais os EPIs que são fundamentais para elas utilizarem e se protegerem? Não só agora, né? Mas sempre, estarem sempre protegidas dos agentes biológicos. Uma coisa interessante que eu acho que a gente já tem um costume legal, mas com essa pandemia veio para ficar mesmo, é o cuidado com as mãos, né? Com a higienização das mãos. Porque é difícil a gente pensar em desinfetar todos os objetos e todo o ambiente. Isso é quase que impossível, né? A gente consegue minimizar os riscos, tá? Do ambiente, dos objetos que a gente manuseia, mas não dá para acabar com esse risco, né? Agora, a gente consegue minimizar muito mais se nós tivermos alguns cuidados com a nossa mão. Então, a primeira questão é a higienização e que de preferência seja com água e sabão mesmo, até porque se a gente utiliza o álcool, eu não sei se você tem o costume de passar álcool várias vezes, mas a mão, mesmo sendo álcool gel, a mão resseca. E se a mão estiver ressecada, ela é uma porta de entrada muito grande para outros tipos de micro-organismos também, né? Qualquer rachadinho, machucado também fica bem exposto, né? Nosso organismo fica muito exposto. Então, o ideal seria a utilização de água e sabão quando tiver, né, próximo. E quando não tiver próximo, aí sim utilizar o álcool gel 70, né? Outra questão é o cuidado da gente não levar muito a nossa mão ao rosto, né? Coçar o olho, coçar a boca, mexer, comer, coçar o nariz, né? Tocar o rosto. Isso é um costume, né? Que a gente precisa se policiar, né? Para não acontecer. Eu mesmo preciso, às vezes, segurar a minha mão. Porque se eu tenho a mão contaminada e eu não levo essa mão para alguma porta de entrada, que seja o nariz, a boca, os olhos, a minha contaminação vai continuar na pele. E aí, dali eu vou para o banheiro, lavo a mão e aí vai já eliminar. A porta de entrada, normalmente, dos vírus, né, de todos os micro-organismos, é a boca, o nariz, o olho, todas as mucosas. Né? Então, esse é o principal cuidado que a gente precisa ter. Claro que aí a gente entra nos EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. Isso é uma barreira, né? Que vai minimizar muito mais aí o contato com os micro-organismos. E aí a gente entra com a luva, com a bota de borracha, com a máscara hoje em dia, que é utilizado por todos, né? Quando sai de casa. Para quem tem atendimento ao público, tem o protetor facial de acrílico também, que é recomendado. O avental, caso utilize água ou algum produto, né, para não respingar na roupa. Então, esses equipamentos de proteção individual que já eram utilizados, recomendados, né, para os serventes de limpeza, eles também ajudam para minimizar os riscos de contaminação da Covid-19. Né? Mas o ideal é que a pessoa use sempre, independente da Covid. Isso, ideal, sim. Até porque o agente de limpeza vai ter contato com produtos químicos e com água o tempo todo, né? E a gente sabe que esse contato direto e constante, ele pode causar algumas
doenças, né, ou algumas alergias aí na pele. Então, é um cuidado para a pessoa mesmo, para o funcionário. Né? A bota de borracha e a luva, então, quando precisar, quando tiver esse contato, né, com água, com produtos químicos, mas a máscara, ela é essencial hoje em dia para todas as pessoas. Tá certo. Eu não estou de máscara, que eu estou na minha casa, né? Mas assim, saindo da porta para fora, o ideal é colocar a máscara e só tirar no momento que você estiver em casa, né? Não ficar manuseando muito também a máscara com a mão. Então, lembrando, né, voltando ao assunto da água sanitária, um ponto que é importante a gente falar também é que hoje em dia está sendo muito utilizado, né, água sanitária, os produtos à base de cloro, mas tem um pequeno aviso, né, no rótulo que é importante a gente frisar, que é não misturar com nenhum outro tipo de produto de limpeza. Não misturar com sabão em pó, não misturar com álcool, com saponáceo, com detergente, com nada disso, porque ele é muito reagente, né? Então, ele pode reagir, pode dar uma intoxicação na pessoa que está manuseando esse produto, né? Então, como hoje em dia está sendo muito utilizado, volto a dizer que é importante a leitura do rótulo, porque lá vai estar certinho escrito a diluição e a forma de uso, né? E os cuidados também, dependendo do material, do tipo de material que você vai limpar ou desinfetar. E também falando da importância de não misturar com outros tipos de produto. Tá? Então, tudo isso, na verdade, está escrito no rótulo, mas é que às vezes na correria do dia a dia, né? Vai passando, mas é importante. E a cada troca de marca, né? Também dá uma lida, porque às vezes muda a concentração e aí o modo de diluição é tudo diferente. Bacana, né? E aí, para a gente ir finalizando o nosso bate-papo de hoje, tem ainda alguma dica, alguma orientação, Marina, que é importante frisar aí para os nossos servidores? Acho que no local de trabalho dá para a gente falar da importância, então, né, da disponibilização do álcool 70 para a higienização das mãos, acesso a pias, né, com sabonete, e também, claro, da importância do distanciamento, né, porque às vezes a gente acha que sair de máscara vai nos deixar imune, né, ao vírus, e na verdade não. Minimiza, né, o risco de contágio, mas não elimina. Então, esse distanciamento ele é muito importante para que o vírus não circule de pessoa para pessoa, né? A máscara é uma das barreiras, mas o distanciamento ela vai ajudar muito mais, né? Então, não é porque eu estou de máscara que eu vou conversar perto, vou fazer rodinhas de conversa, né? Mas manter aí o distanciamento e solicitar, né, o distanciamento também aos colegas e aos visitantes, né, das repartições públicas. Muito legal, isso é importante mesmo, e acaba que muitas vezes no dia a dia, devido à proximidade, ao contato diário com as pessoas, né, às vezes acaba esquecendo, né, dos cuidados, acha que não tem perigo, né, todo mundo se sente bem, e o que a gente tem visto é bastante, o problema maior são os casos das pessoas que são assintomáticas, né, essas pessoas não têm o sintoma e acabam passando para as outras pessoas justamente por isso, né, eu tô bem, né, não tem nada demais, é meu amigo, é meu familiar, eu estou todo dia com ele, até agora não aconteceu nada, então, infelizmente, algumas pessoas ainda estão acreditando que, né, comigo não vai acontecer. E é isso também, a questão do estar diariamente junto, né, as pessoas acabam, às vezes, esquecendo dos cuidados, né? Isso, e a gente tem que pensar também que às vezes, uma pessoa sintomática, ela pode passar para uma pessoa, né, que esteja num grupo de risco, que vai apresentar aí alguns sintomas mais sérios. Então, a gente tem que ter esse respeito e essa responsabilidade, né, de não transmitir, não porque eu não quero ficar doente, mas eu não quero também transmitir para outras pessoas que Exatamente, né? possivelmente pode estar com a imunidade mais baixa que a minha. É isso mesmo. Marina, eu queria agradecer, né, imensamente você ter aceito o nosso convite, participar desse bate-papo.
essas orientações são muito importantes e muito esclarecedoras para os nossos servidores, para os nossos agentes de limpeza, né? A gente sabe que você é nossa parceira, já participou, né, de várias ações aqui junto ao RH, então a gente fica imensamente grato, né, por você estar aqui conosco. Tá bom? Pessoal, a gente agradece também vocês por estarem assistindo, participando, né, das ações da EGP online e pelas redes sociais. Continuem participando, continuem curtindo, né? E se caso vocês tiverem aí alguma dúvida que não foi falado aqui, não foi mencionado, a gente entra em contato com a Marina e nós respondemos aí depois para vocês nos comentários, tá certo? Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Marina, pela participação, viu? Obrigada pelo convite mais uma vez. E aí, qualquer coisa, como você falou, pode entrar em contato, a gente vai pesquisando, né? Porque é um assunto novo também, né? Sempre saem normas técnicas e aí novas resoluções aí para esse caso. E a gente vai conversando. Ai, bacana. Obrigadão, viu, gente? Até mais. Tchau, tchau.